um amigo. Nesses tempos da Terra, eu sou um amigo. De meu coração ao seu coração, a graça, a paz e a potência do Verbo. Caros irmãos e irmãs, há agora vários anos que eu lhes dei certo número de práticas que foram nomeadas o Yoga da Unidade, o Yoga da Verdade. Hoje, é tempo de viver a verdade, a unidade, apoiadas pela potência do Verbo e manifestadas pelo Verbo, no qual só a consciência pura é capaz de libertá-los, o que pode, ainda, fazer obstáculo à manifestação de sua verdade na superfície desse mundo. Os tempos são, portanto, chegados de viver o Verbo e de viver a verdade, na totalidade, não sendo mais afetado por qualquer circunstância ou qualquer elemento desse mundo. Para isso, como lhes disse irmão K, o Verbo torna-se ativo, a partir do instante em que a atenção de sua consciência porta-se sobre os pontos luminosos de seu corpo de existência, manifestados nesse corpo efêmero, e nomeados portas ou estrelas. Eu não voltarei ao que lhes transmitiu o irmão K, mas, bem mais, eu darei elementos mais práticos, se posso dizer. Retenham que, nesses tempos da Terra, vai tornar-se cada vez mais simples e fácil, para você, manifestar a cocriação consciente, em qualquer circunstância de sua vida que seja, a partir do instante em que você recorra à graça da infância, a partir do instante em que a graça, por sua vibração, por sua percepção, por sua sensação, manifeste-se ao nível de sua coroa da cabeça, ativando, assim, o coração ascensional e a manifestação tangível, e, doravante, visível, da luz nesse mundo e em suas vidas. Em qualquer circunstância que seja, nos fatos os mais insignificantes como nos eventos os mais importantes que você tiver a viver na superfície desse mundo, convirá a você apoiar-se, cada vez mais fácil e simplesmente, na vibração ou na percepção das portas e das estrelas, que não se manifestam mais, unicamente, quando dos apelos da luz, mas, bem mais, quando de seu apelo de consciência à função, à energia e à presença dessas portas e estrelas. De fato, você vai aperceber-se, muito rapidamente, de que o que quer que você tenha a fazer, o que quer que você tenha a ser, a manifestar, mesmo nesse mundo, a distância entre o interior e o exterior parecerá a você cada vez mais tênue, o que conduz, de algum modo, a não mais diferenciar e a não mais distinguir o que é exterior e o que é interior, o que resolve, assim, a dualidade da manifestação nesse mundo que, até agora, podia encontrar-se confrontada e oposta à sua unidade interior vivida, pensada ou manifestada. Doravante, o simples fato de portar sua atenção e sua intenção não mais no fazer, não mais na própria circunstância, mas recorrendo, em consciência, sem gesto algum, sem ritual algum e sem preparação alguma, à porta ou à estrela que ressoará em sua vida, em qualquer circunstância que seja, ao portar sua atenção, de maneira fugaz e imediata, você observará a resolução do que parecia ir ao inverso ou contra a luz, da unidade. Para isso, não há esforço a realizar, não há preparação específica, há apenas que servir-se do estado de graça manifestado pela presença, como foi explicado e vivido quando da intervenção de Teresa, estrela profundeza, mas, também, portadora da vibração da graça, nesses tempos da Terra. Assim, portanto, mesmo se você não tenha a percepção vibral disso, o simples fato de portar sua consciência, em qualquer circunstância que seja, em uma ou outra das estrelas de sua cabeça ou uma ou outra porta de seu corpo, permitirá entrar em ressonância e permitirá resolver tudo o que pode apresentar-se, em você e a você, do modo o mais evidente. Do mesmo modo que você põe um pé à frente do outro para andar na superfície desse mundo, do mesmo modo você perceberá a utilidade, a eficácia e a potência do Verbo, simplesmente, orientando a consciência sobre uma das portas ou das estrelas. Não é, certamente, questão de desenvolver as hipóteses possíveis, como disse irmão K, mas,
bem mais, encorajá-los a manifestar a luz não mais como uma vontade interior, não mais como um estado interior, mas como um estado natural, mesmo nesse mundo, apesar do que se desenrola no exterior, que lhe permite afirmar-se não como pessoa, não como portador ou semeador de luz, mas, bem mais, como luz viva que percorre, com seus pés, esse mundo. A ação e a eficácia dessa atitude de sua consciência dar-lhe-á, de maneira mais do que tangível, as provas da realidade do amor em ação. Isso lhe permitirá, em seu ritmo, nesses tempos reduzidos, encontrar o caminho do coração, a eficácia do coração, desembaraçado de tudo o que pode existir em sua cabeça, em seu cérebro, em sua história. Você pode, também, apoiar-se, é claro, isso foi dito há pouco tempo, concernente ao som, o som da alma, o som do espírito, o canto da vida, percebidos por seus ouvidos, e, também, um meio de entrar em ressonância de unidade não mais, unicamente, no ser interior, mas na superfície desse mundo, eu o repito, em toda circunstância, qualquer que seja, que lhe dê a afirmar, a estabilizar, de certa maneira, a luz que você é, presente nesse mundo, o que o torna independente das leis e das regras desse mundo, não para fugir dele, mas, bem mais, para transcendi-lo e transmutá-lo, inteiramente, indo ao sentido, para isso, do que é realizado, atualmente, pelos 4 cavaleiros ou os 4 elementos da Terra e presentes na Terra. Assim, além dos triângulos elementares da cabeça, além dos triângulos que constituem um corpo de existência, torna-se-lhe possível cocriar, instantaneamente, o que é desejável não para a pessoa, mas, sim, para o estabelecimento da luz e a ascensão, propriamente dita. Seu pensamento torna-se-á operativo, porque ele não está mais ligado a um mental, porque ele não está mais ligado ao desejo, mas, bem mais, para a manifestação da própria luz. Eu o convido, portanto, em qualquer circunstância e qualquer ocasião que seja, a usar, sem limite, seu pensamento, mesmo no vazio, porque o pensamento transportará o verbo, a partir do instante em que você está alinhado com a graça, o que permite trabalhar no desenvolvimento final da luz e acompanhando no momento da vinda da segunda estrela. Isso não requer, eu repito, técnicas, mas, simplesmente, deixar-se guiar no instante presente, em função de toda relação, de toda ocasião, tanto interior como exterior. Pôr o amor à frente não é projetar o amor, mas viver o amor. Viver o amor é manifestar o verbo da verdade, quaisquer que sejam os seus gestos, qualquer que seja o que você tenha a fazer, o que reforça, então, a dissolução do limite interior/exterior, que realiza, então, a plenitude da unidade, em cada minuto de sua vida. A ação do verbo movido pelo pensamento, pela atenção, far-se-á de maneira cada vez mais evidente, cada vez mais visível, como eu disse, mas, também, de maneira cada vez mais eficaz. Lembre-se, contudo, do alinhamento preliminar à graça enquanto ela não é um estado permanente, mas, ainda, decorrente de uma ação de graça e, portanto, de um alinhamento, qualquer que seja, ou tal como você o concebe. A partir daí, a presença da vibração da estrela profundeza estará ativa em você, quer você o perceba ou não pela vibração. Naquele momento, o posicionamento anatômico no corpo efêmero da porta ou da estrela permitirá a você descobrir a ação da luz e a luz em ação, nas circunstâncias efêmeras de sua vida desses tempos da Terra. Em pouco tempo, a partir do instante em que a iminência do aparecimento do sinal celeste maior far-se-á, de maneira íntima, em seu ser interior, como uma convicção inabalável, sem projetar-se em qualquer tempo que seja, você saberá, então, de maneira indubitável, que os tempos são chegados de manifestar o amor, sem freios, sem limite, sem convenções e sem preconceito. A liberdade de amor, mesmo na ilusão, torna-se total. Sua consciência não se embaraçará mais com as contingências sociais, morais, corporais ou quaisquer que sejam para deixar viver o amor, deixar aparecer o amor visível aos olhos de todos ou, em todo caso, à consciência de cada um.
O verbo em ação, movido pelo pensamento, aumentará o estado de alegria, o estado de paz e o estado de serenidade, a partir do instante em que isso será posto em ação. Você poderia chamar a isso magia porque, efetivamente, não há outro suporte que não o verbo e o amor. Não há mais, portanto, rituais, não há mais, portanto, técnicas, não há mais, tampouco, história que possa opor-se a qualquer revelação que seja do amor em ação pelo verbo na cocriação consciente na superfície desse mundo. Tudo que resiste no mundo exterior, e você o sabe, por tê-lo ao seu redor e por toda a parte na superfície desse planeta, a ação dos elementos torna-se cada vez mais intensa, tanto ao nível do que você nomeia clima ou geofísica, mas, também, em seus próprios comportamentos, em seus próprios hábitos e na manifestação de sua consciência diária e cotidiana. Você terá, assim, se posso dizer, a prova formal, tangível e inatacável, de qualquer maneira que seja, da ação da luz realizada pelo amor e no amor. Isso mudará muitas coisas em você, isso foi dito, também, por irmão K, eu não voltarei, portanto, para isso, mas saiba, simplesmente, que quanto mais você encontrar esse verbo, mais você o manifestar, mais você se tornará, inteiramente, o verbo criador, tornando-se, assim, os perfeitos imitadores de Cristo, segundo sua tradição, ou Krishna, se prefere, no Oriente. Pouco importam os nomes, pouco importam os qualificativos, só o verbo em ação será visível e manifestado, e modificará, profundamente, seu ser, mas, também, o mundo, sem qualquer dificuldade, sem ter necessidade de reuni-los, sem ter necessidade de dar-lhe reuniões, mas, a partir do instante em que você está alinhado na graça da infância. Isso se traduzirá de diferentes maneiras. Aliás, como foi dito, as portas e as estrelas de seu corpo chamarão você, por sua manifestação, por sua vibração ou, simplesmente, por uma percepção vivida, qualquer que seja o modo de percepção ao nível da zona correspondente a essas portas e a essas estrelas. Assim como isso foi dito, você observará, também, muito rapidamente, que a ressonância, pelo verbo, de uma porta ou de uma estrela, acompanhar-se-á, muito rapidamente, do aparecimento de circuitos que reúnem as estrelas ou as portas entre elas, o que lhe dá a viver a manifestação dessa reunião no plano vibral, vivida, em você, de maneira visível, no mundo exterior. Além, mesmo, das capacidades de autocura, tal como foi expressado pelo comandante, há, bem mais, uma capacidade de resolução própria à inteligência da luz e ao verbo em ação, que permite realizar o que é útil, não à pessoa, mas à vida em sua vida. Você terá, então, a oportunidade de viver não, unicamente, contatos mais íntimos, como é, já, o caso para inúmeros de vocês, com os povos da natureza ou com nossas próprias presenças em seu ambiente, mas, bem mais, ver esse ambiente modificar-se, por si mesmo, o que provoca surpresas em relação às leis desse mundo, modificações das leis desse mundo ligadas à presença da graça, à presença do verbo e, é claro, da luz e do amor. Tudo isso não será defasado no tempo. Haverá, efetivamente, uma imediaticidade e uma fulgurância da ação do verbo em suas vidas e ao seu redor. Apoie-se, amplamente, no que não é um poder, mas, simplesmente, a emergência da luz em seu mundo, o que permite a própria ascensão, propriamente dita, ao nível coletivo. Tudo isso se tornou possível não, unicamente, pela chegada da luz, cada vez mais penetrante, eu diria, na superfície desse mundo, mas, também, ao desaparecimento dos últimos véus do confinamento ainda presentes, devido a circunstâncias não consumadas até hoje, na Terra. A liberação da Terra torna-se, agora, sua liberação individual, antes de tornar-se a liberação coletiva da humanidade. Cabe a você não, simplesmente, estar vigilante ou observar como se desenrola sua vida, mas viver em acordo total com a luz, em função do que sua inteligência pede-lhe e manifesta à sua visão, aos seus sentidos e, mesmo, em todas as circunstâncias de sua vida.
Quando isso for realizado, de maneira cada vez mais flagrante, de maneira cada vez mais ruidosa, mesmo, então, você saberá que a iminência do apelo de Maria vem despertá-lo e retirar os últimos obstáculos para sua ascensão. A respiração, também, poderá ser um trunfo importante, mas eu deixarei, para isso, exprimir-se Mestre Han, que voltará a dar-lhes elementos complementares em relação ao que ele havia dado durante os anos 2009 e 2010, que lhes permite, então, afinar o verbo e afinar a respiração, para pôr, aí também, o verbo é a respiração em sincronia total. O verbo é o sopro criador, a respiração é o reflexo disso, mesmo nesse mundo. Assim, portanto, sua respiração será, ela também, como a atenção, como o pensamento, portadora do verbo. O sopro tornar-se-á sagrado, o sopro será perfumado com perfumes da criação, o que lhe dá a sentir, o que lhe dá a perceber a eficácia desse sopro no agenciamento da luz, na resposta que a vida dá-lhe a viver e que você tem a aportar. Tudo isso reforçará, independentemente do que se desenrola na tela de sua vida, sua capacidade para deixar o amor ser, sem intervir e sem qualquer projeção de sua parte. É, unicamente, o próprio sopro que dirigirá a luz, em função do que é necessário. Você poderá, aliás, constatar, como foi descrito em algumas tradições, que o sopro pode curar, por si mesmo. O simples fato de respirar, de inspirar e de expirar, permite à luz não, unicamente, entrar em si, mas, também, exprimir-se em sua manifestação. Quer seja para uma dor, quer seja para uma relação, quer seja para qualquer elemento no qual a luz pareça ali não, ainda, suficientemente presente, que permite, então, iluminar a tela de sua vida nessas circunstâncias. Tudo isso, aí também, torna-se-á inteiramente natural, que não necessita, mesmo, mais, ao fim de certo tempo, o mínimo pensamento ou a mesma atenção. A partir desse instante, você observará um milagre da luz em ação nesse mundo, e em toda circunstância e em toda ocasião ao seu redor. Eu diria, mesmo, quaisquer que sejam as circunstâncias, você terá, também, a possibilidade, por sua presença, pelo sopro, pelo verbo, pela atenção, de manifestar o amor em todo ponto desse globo, em todo ponto de toda pessoa, onde quer que seja. Isso é uma graça, e, eu diria, mesmo, mais uma bênção, que lhe dá a viver, como foi dito pelo comandante, já na dimensão nova de vida, portador, ainda, desse corpo. Esse corpo tornar-se-á, portanto, a ferramenta perfeita da luz não, unicamente, como você tinha podido vivê-la à época, para inúmeros de vocês, com o yoga da unidade ou da verdade, mas a luz agirá, instantaneamente, porque, estando repleto de luz e tornando-se luz, inteiramente, a transparência é necessária, o verbo e o silêncio agirão para e pelo amor, no amor. Passadas as primeiras surpresas e passadas as primeiras experiências, o aprendizado terminará muito rapidamente, porque isso é automático e porque isso faz parte do que você é, na eternidade. Assim, portanto, o eterno e a eternidade manifestam-se na superfície desse mundo, o que abre o caminho, de maneira rápida, ao apelo de Maria, ao apelo de Cristo e à realização efetiva da ascensão no modo sensível e físico da Terra. Nessa graça, nesse alinhamento à graça nada mais existirá, em você, que não o amor. Você não poderá ver outra coisa que não o amor, quaisquer que sejam os atos de seus irmãos e irmãs, quaisquer que sejam seus atos, quaisquer que sejam suas alegrias e o que quer que resista, ainda, que facilita, assim, a revelação do amor e a resolução do que pode resistir, ainda, tanto em você como nesse mundo. Você é, portanto, chamado a agir, não a agir pela pessoa, mas a agir pela luz, independentemente de sua pessoa, mesmo em sua eternidade e em sua presença ou em sua ausência. A facilidade que decorrerá daí fará com que você não possa mais escapar da alegria permanente e com que você se afaste, sem o querer e sem o desejar, de tudo o que era, eu diria, obsoleto em sua vida. Assim é a graça e assim é o estado de graça.
O verbo manifestado por suas palavras, por seus olhares, por seu sorriso, por suas vibrações, por sua simples presença amorosa bastará por si só, o que realiza, então, a promessa de Cristo, reunindo-os nele para além de suas pessoas e para além de toda circunstância que possa manifestar-se. Aí se encontra a verdadeira liberação. Aí se encontra a evidência da vida, a evidência do amor e a evidência da verdade, que afasta de você tudo o que poderia, ainda, opor-se ou resistir. O que você vive, portanto, neste período, nesses tempos da Terra é, efetiva e concretamente, sua ascensão. É claro, e você sabe disso há muito tempo, será preciso, contudo, esperar o momento coletivo da humanidade para transcender, na totalidade, esse corpo, e descobrir sua consciência nua, despojada de toda história, de toda pessoa, de todo corpo e de toda identidade. Mas isso se fará suave, com evidência e facilidade porque, naquele momento, você será, você mesmo, impelido a desejar apenas uma única coisa: viver a eternidade de maneira definitiva e irremediável. Você não tem, portanto, com o que se preocupar, se posso exprimir-me assim, concernente à sua pessoa ou qualquer pessoa dependente de você ou que se relaciona com você, porque virá um instante no qual cada irmão e irmã da Terra, qualquer que seja sua raiva, qualquer que seja sua negação, qualquer que seja sua negociação verá, por ele mesmo, a evidência da luz, e é nessas circunstâncias que a última graça do apelo de Maria poderá sobrevir, mesmo para irmãos e irmãs que pareciam, até agora, afastar-se da luz. Assim, mais do que nunca, você deve aprender e experimentar, por si mesmo, que o único elemento que o afasta da graça e do alinhamento à graça apenas pode ser o julgamento que põe uma distância entre você e outro e não lhe permite mais, então, estar na unidade. Isso faz, muito rapidamente, a diferença entre o estado da unidade e de graça e o estado da pessoa. Você não terá mais que escolher, porque isso se tornará evidente, mesmo se, ainda hoje, devido à ausência de vibrações ou devido ao que se desenrola em sua vida, possa parecer-lhe não ser luminoso, não estar, perfeitamente, em seu alinhamento. Essas interrogações desaparecerão por si só, a partir do instante em que você tiver experimentado, ainda que apenas algumas vezes, a potência do verbo em ação, a potência do amor em ação. Vocês entraram nos tempos da graça e nos tempos da manifestação da graça, na totalidade, na superfície desse mundo, e tudo o que poderia aparecer-lhes como contrário à luz é, simplesmente, apenas o estabelecimento da luz, mesmo no que parece resistir. Vocês verão, através das aparências, vocês verão, através das explicações e das compreensões, a verdade nua que é apenas amor e verbo em ação. A luz tornar-se-á, ela também, cada vez mais visível com seus olhos de carne. Do mesmo modo que inúmeros de vocês experimentam cada vez mais facilidade para entrar em contato com as outras dimensões, assim como as dimensões outras, mesmo dessa Terra, revelam-se a vocês, através dos povos elementares, vocês constatarão que será o mesmo entre vocês e qualquer pessoa que seja, entre vocês e qualquer circunstância da tela de sua vida. Não se preocupe, aliás, isso não os preocupará, de saber como isso se produz, nem quais são os meios de ali chegar, outros que não há intenção portada nas portas e estrelas. Isso bastará, larga e amplamente, se posso dizer, para seu contentamento e para sua alegria. Você entra, se posso dizer, no yoga da verdadeira vida, aquela que não se apoia nem no corpo efêmero, nem em técnicas, nem em um aprendizado, nem na repetição de uma prática, mas, sim, na instantaneidade de sua própria presença aplicada e manifestada nesse mundo. Eu diria que, de maneira paradoxal, para aqueles de vocês que não percebem a vibração, o simples fato, e eu ponho isso entre aspas, de crer nisso, será seguido de efeitos. Porque a crença nova não é uma crença como aquelas de que lhes foi necessário afastar-se e ver desaparecer. Essa crença não é uma crença, no sentido humano, mas é a evidência da própria luz, mesmo se vocês não tenham acesso à sua percepção, à sua vibração, de momento.
Assim, portanto, torna-se possível, e tornar-se-á cada vez mais fácil, para cada irmão e cada irmã presente na superfície dessa terra, ver a luz em ação, mesmo se, até agora, ele não tenha vivido nem as vibrações nem a percepção, nem os estados da supraconsciência. Essa crença, que não é uma, propriamente dita, mas que dirigirá, do mesmo modo, a atenção e o verbo, permitirá, aí também, abrir as portas à percepção e à vibração pela última graça de Maria, para os irmãos e as irmãs que estavam, por múltiplas razões, mas, sobretudo, de preservação de seu efêmero, e viver essa eternidade. Assim, você sorrirá à vida, assim, seu olhar brilhará de reconhecimento, quaisquer que sejam as circunstâncias elementares que se produzam aí onde você habita, aí onde você vive. Lembre-se, também, de que é durante este período de balbúrdia, como foi dito, que o ser humano, de maneira geral, possui a maior das possibilidades de superação de si mesmo, de seus próprios limites, de seus próprios sofrimentos e de seus próprios condicionamentos. Assim, portanto, a inteligência da luz desvendará a sua inteligência limitada e efêmera, mesmo se você não perceba a inteligência do coração, sua realidade, eu diria, mesmo, sua essencialidade, porque, sem a luz, nenhuma vida e nenhuma consciência poderiam ser manifestadas onde quer que seja, mesmo na superfície desse mundo. Veja as coisas claramente, sem julgá-las, sem categorizá-las, sem pesá-las. Permaneça livre de toda interpretação, permaneça livre de toda projeção, permaneça livre de toda antecipação de qualquer situação que seja, para instalar-se, cada vez mais facilmente, no instante presente, no aqui e agora. Você verá, então, por seus olhos, por seus sentidos e por sua consciência, a ação do Verbo, a ação da luz e a ação da graça em você, em seu corpo, como por toda a parte na terra. A hora é para os milagres cotidianos, a hora é para a revelação disso, porque o momento chegou. Regozije-se, porque não há esforço a fazer, não há coisa nova a compreender, há, simplesmente, a atualização do que vocês são, na superfície desse mundo. A partir do momento em que você tiver vivido isso, ainda que apenas uma vez, você não poderá, jamais, esquecer-se disso, porque já está presente em você. Naquele momento, você saberá que não existe qualquer véu que o separa da eternidade, do mesmo modo que não existirá mais diferença entre o que é nomeado, até agora, interior e exterior. Você não terá mais que colocar-se a questão de sua consciência, você não terá mais que colocar-se a questão de saber se você vibra, você não terá mais que colocar-se a questão de saber se isso é correto ou não, porque a luz é, sempre, correta e porque não há que decidir outra coisa que não ser a luz. As circunstâncias desse mundo, as mais delicadas, na tela de sua vida ou de maneira mais global, resolver-se-ão por si só. Não tenha medo nem dos elementos, nem dos ruídos de guerra, nem de bombas, nem do sol, nem do que quer que seja que se manifeste na tela de sua vida. Veja, aí, apenas a instalação da luz, porque é, realmente, o que é. O amor apenas pode ver o amor. O ego apenas pode ver o ego. Ao entrar nesse amor, ao entrar no coro dos anjos e no espírito do sol, isso se tornará evidente. Isso não será mais uma confissão de fé ou uma crença, mas, bem mais, a manifestação do amor tangível nesse mundo. O comandante deu-lhes, pelo humor, certo número de datas importantes nos ciclos da humanidade, que se reproduzem a cada ano. Isso é perfeitamente verdadeiro. Existem, nesse último ciclo, momentos mais propícios. Esses momentos são mais propícios porque inúmeros seres humanos, nesses momentos, esquecem-se, por alguns dias, de seus sofrimentos, e tentam festejar, mesmo se a festa tenha se tornado pagã, o nascimento de Cristo. Nesse período há, efetivamente, mais oportunidades para a instalação definitiva da luz e, portanto, a ascensão final da Terra ao nível coletivo. A alegria preencherá você sem razão, sem objeto.
Mesmo se exista, ainda, em você, momentos difíceis, momentos de dúvida, momentos de desencorajamento, momentos nos quais você sinta que perde seu alinhamento à luz e à fonte, você constatará que, naquele momento, isso não poderá mais produzir-se. Mesmo tocando você mesmo, sua pessoa, você não poderá recriar circunstâncias de medo, circunstâncias nas quais a alegria estaria ausente. Quando você constatar isso, saiba, então, que o momento chegou. Lembre-se de que nada mais há a preparar do que abrir seu coração e abrir-se, inteiramente, à graça e à luz. Qualquer que seja seu estado de consciência atual, quer você esteja desperto, quer você seja liberado vivo, quer você sinta uma coroa ou várias coroas, quer você não sinta qualquer vibração e qualquer energia, isso não terá mais, naquele momento, qualquer importância, porque a consciência será revelada a ela mesma, em sua dimensão de morada de paz suprema. Aquele que vive a morada de paz suprema não, unicamente, quando de alguns êxtases, mas no desenrolar comum de sua vida, como será o caso, naquele momento, não terá mais a duvidar nem a temer, o que quer que seja dos eventos finais da ascensão coletiva. Isso será evidente. Isso será tão evidente que inúmeros irmãos e irmãs humanos bater-se-ão no peito de uma forma de desespero por não terem reconhecido mais cedo a luz no trabalho é a luz que eles são, mas isso não durará. Não porte qualquer inquietação para com esses irmãos e essas irmãs, porque aqueles que se baterão no peito receberão a última graça e o beijo de Maria, que será, de algum modo, a reconciliação com sua eternidade ou, em todo caso, com a eternidade desses irmãos e irmãs que não tinham reconhecido o apelo da luz. Apesar desse apelo que dura, agora, há mais de 30 anos. Seja, como disse Teresa, o mais simples possível e o mais humilde possível. Porque isso é a certeza de deixar crescer a luz em você e manifestar-se a você e em você, o que quer que você tenha vivido ou não até agora. Do mesmo modo que Teresa deu-lhes o sinal de sua presença e de sua graça, você deve, também, apreender que cada um dos anciões e cada um dos arcanjos está presente em você e manifestado a você além de minhas palavras, além do verbo, além do que você nomeia canalização e além de todo o aporte exterior. Não se surpreenda, portanto, se as portas, as estrelas, se seus membros, mesmo, colocam-se em algumas posições, espontaneamente. Inúmeros de vocês receberam o que foi nomeado posturas da integração, que consiste em colocar o corpo em algumas posições para deixar lugar para a luz. Espontaneamente, sem refletir, você observará que esse próprio corpo que você habita colocar-se-á em diversas posturas e posições que você identificará imediatamente, e que permitem à luz fazer sua obra pelo verbo e pela verdade. Isso se tornará, inteiramente, automático, e não refletido, não pensado, não imaginado. E esse será o caso para cada vez mais irmãos e irmãs que não saberão, verdadeiramente, o que lhes acontece, naquele momento, mas que o viverão, do mesmo modo que você, que sabe certo número de coisas. A experiência substituirá todo conhecimento, a ignorância será seu lote cotidiano, o que faz de vocês liberados vivos. Sem esforço, sem dificuldade, eu diria, mesmo, sem escolha possível, porque isso será tão evidente, será tão regozijante que não poderá ser de outro modo. Resta-lhe levar sua vida, ocupar-se do que a vida dá-lhe a ocupar-se, quer sejam seus filhos, quer sejam seus pais, quer sejam seus irmãos e irmãs, quer sejam suas atividades, quer seja seu jardim, quer sejam suas criações, quaisquer que sejam, mas com um coração leve cada vez mais leve. Vocês constatarão, também, as capacidades, se posso dizer, de autorregeneração de seu próprio corpo físico, no entanto, chamado a dissolver-se. Isso aportará, eu diria, um bálsamo suplementar à realidade da luz, um bálsamo suplementar ao luto de sua própria pessoa. Esse luto não é você sabe. Trata-se de uma ressurreição e, de algum modo, de seu verdadeiro renascimento ou ressurreição, de sua verdadeira liberação.
naquele momento, antes mesmo do apelo de Maria, você constatará a evidência da luz e a facilidade da luz, contrariamente à dificuldade que você teria podido experimentar, anteriormente, como pessoa, em todas as esferas de sua vida. Assim é a graça e assim é a luz, quando ela se torna visível ao coração, aos jogos, aos sentidos e às suas células. Assim, portanto, eu posso apenas desejar-lhes, se posso dizer, o melhor, porque nada mais haverá que o melhor, o que quer que se desenrole na superfície desse mundo. O amor verá apenas o amor e nada mais. O resto parecerá aparecer como em uma névoa. O que vocês vivem aparecer-lhes-á como um sonho que termina. Vocês despertarão, então, antes mesmo do apelo de Maria, para inúmeros de vocês, na verdade eterna. O processo da ascensão encadear-se-á, então, de maneira coletiva, sem que ninguém possa ignorá-lo, qualquer que seja a fase de seu choque pessoal no choque da humanidade. Esse choque transformar-se-á, muito rapidamente, em uma revelação prodigiosa e você verificará, por si mesmo, as palavras, os ensinamentos, as vibrações que nós temos trocado, que nós temos dado durante todos esses anos. Não será mais possível para quem quer que seja duvidar da presença da luz, da presença da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres em seus céus, da presença de Metatron na Jerusalém Celeste, em seus 6 lugares. A inteligência será tal, que todas as questões de ordem prática ou de ordem do espírito ver-se-ão aportar uma resposta por si mesmas, sem procurar o que quer que seja, sem solicitar qualquer ajuda dita exterior. Porque vocês sabem, no momento do apelo de Maria, não haverá mais qualquer exterior possível, qualquer que seja. Os horrores de seu desaparecimento, as interrogações concernentes à lógica da pessoa, concernentes ao fato de nutrir-se, de vestir-se, o fato de ocupar-se de seus filhos, de seus pais, de seus irmãos, de suas irmãs não lhes arranhará mais o espírito, porque vocês saberão, naquele momento, por vivê-lo, que tudo é absolutamente perfeito e que tudo é absolutamente verdadeiro. Não haverá mais qualquer espaço para a dúvida, não haverá mais qualquer espaço possível para a manifestação do medo, qualquer que seja. O coração e o amor estarão por toda a parte. Hoje, eu o engajo, então, mesmo se você nada viva, ainda hoje, de tudo isso, a entrar cada vez mais na simplicidade, na humildade, no que foi nomeado, também, o caminho da infância, o pequeno caminho, porque é aí que se encontra a maior das majestades e a maior, se posso dizer, das satisfações. Deixe, simplesmente, emergir o que demanda apenas a aparecer. Não procure mais o que quer que seja. Seja, simplesmente, você mesmo, e viva o que a vida dá-lhe a viver, sem colocar-se questões, sem procurar compreender. Porque quanto mais você entrar nessa simplicidade, mais você observará que a alegria já está aí e que só seu ponto de vista era um obstáculo para a manifestação de sua verdade, do amor, da luz e do verbo. O som, o coro dos anjos percebido em sua cabeça tomará, ele também, todo o espaço, o que põe fim ao alarido do metal, como ao alarido do mundo. A respiração será, também, de grande suporte e de grande ajuda para estabelecer isso. Mas aí não está meu propósito. Eu terminarei por essas palavras. A partir do início de minhas intervenções, eu lhes dizia, de meu coração ao seu coração. Há apenas um único coração. Não há seu coração, não há meu coração. Há apenas o coração do um, e é tempo, agora, de não aderir a isso, pelo mental, mas deixar emergir essa verdade essencial. Permitam-me, então, no coração do um e na graça do pequeno caminho, viver, nesse instante, e em todo instante, onde vocês lerão essas palavras, deixar passar essas palavras para deixar emergir o coração do um, aí, onde está alojado o juramento e a promessa. Silêncio. Vocês são, todos, meus amigos, como eu sou amigo de todos, porque não pode ser de outro modo. No coração do um, no verbo de verdade, no sopro de vida, nesse instante e em todo instante. Silêncio.
Eu lhes dou a paz do coração do um e eu recebo sua paz, a partir do coração do um. Silêncio. Eu sou um amigo. Eu o saúdo no amor. Silêncio. Até logo. Tradução do francês. Célia G.